Será que o comportamento dos consumidores mudou? Se você quer saber essa resposta ou está interessado nesse tema, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigaron e nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você detecta a mudança de comportamento nos dados usando inferência bayesiana. Lembrando que esse vídeo aqui é o vídeo 2. No vídeo 1 eu contei um pouquinho mais sobre como modelar esse problema, falei também sobre os dados que nós vamos usar e fiz uma preparação desses dados para que ele fique no formato ideal para a gente poder usar a inferência bayesiana, tá bom? Então eu sugiro que você assista o vídeo 1 para você contextualizar melhor sobre o que a gente vai fazer aqui. Mas antes de assistir o vídeo 1, que eu vou deixar aqui no card também na descrição, se inscreve no canal, deixa seu like aqui, ativa as notificações para você receber os próximos conteúdos. Eu vou falar sobre parte técnica de Data Science, Machine Learning, modelos em produção, mas também vou falar sobre a parte de estudos, projetos, portfólios, entrevistas e tudo mais. Tudo que você precisa saber para te ajudar a se tornar um Data Scientist ou fazer uma migração de carreira, tá bom? Bom, então eu estou interessado aqui em saber se há uma mudança de comportamento no cancelamento de pedidos pelos usuários. Então será que o número de cancelamentos de pedido ao longo do tempo houve uma mudança no comportamento dos usuários? É isso que a gente quer responder. E aí eu fiz uma pergunta para você no vídeo passado, se olhando para esses dados aqui, que são os cancelamentos de pedidos ao longo das semanas do ano, você consegue me dizer se há uma mudança de comportamento aqui. E aí parece que tem uma mudança de comportamento, mas é difícil provar isso, tá? E como o achismo não combina com Data Science, a gente precisa de dados, métodos estatísticos para poder validar as nossas hipóteses, tá bom? O que as pessoas costumam fazer é traçar uma linha de tendência aqui e dizer que realmente o cancelamento de pedidos está aumentando. Isso é verdade, a linha de tendência ela mostra se a sua métrica está aumentando, diminuindo ou está mantida constante, mas ela não fala se há uma mudança de comportamento nos dados, tá bom? Então é por isso que a gente vai usar a inferência bayesiana para responder essa pergunta. Houve uma mudança de comportamento no cancelamento de pedidos? Bom, eu vou contar para você então a solução que eu pensei usando inferência bayesiana, tá? Muito provavelmente existem outras soluções para fazer a detecção de mudança de comportamento. Se você conhece ou discorda, concorda com a solução que eu vou mostrar aqui, escreve aí nos comentários para a gente poder discutir depois, tá bom? Mas olha só a minha ideia. Eu tenho aqui então esses dados que correspondem ao número de pedidos cancelados ao longo das semanas do ano, certo? Eu vou assumir que esses dados eles são oriundos de uma fonte geradora. Então existe uma fonte geradora que gerou todo esse comportamento aqui. Essa fonte geradora, pela característica dos dados, eu posso assumir que ela é uma Poisson e tem um parâmetro lambda, tá? Mas Meigaron, por que Poisson? Pelas características dos dados. Eles são dados contáveis, discretos e maiores que zero, tá? Então eu posso assumir uma Poisson, porém eu não conheço o parâmetro lambda verdadeiro, que é o parâmetro que gerou todos esses dados aqui. Mas eu estou interessado em saber se há uma mudança no comportamento. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou considerar essa janela de tempo aqui e vou considerar que o processo gerador é uma Poisson que tem parâmetro lambda, certo? Olhando para esse parâmetro lambda em específico, se ele não variar ou se ele variar pouco ao longo de todo o tempo, eu posso dizer que o processo gerador dos dados é o mesmo ao longo do tempo, portanto, não houve uma mudança de comportamento no cancelamento dos dados, certo? Agora, se em algum momento do tempo, que eu também não sei qual que é esse momento do tempo, o parâmetro da Poisson, que é o lambda, ele muda, aí eu posso dizer que a partir daquele momento no tempo, houve sim uma mudança no comportamento do cancelamento dos pedidos pelos usuários, beleza? Faz sentido essa solução? Se fizer sentido ou não fizer, ou se você tiver outra ideia, escreve aí nos comentários, beleza? Então o desafio desse vídeo aqui é a gente implementar duas Poissons com lambdas diferentes e olhar a posteriori. Se os parâmetros da posteriori forem muito distintos, muito diferentes, a gente pode afirmar que houve uma mudança de comportamento. Agora, se os parâmetros da posteriori forem iguais, aí a gente pode assumir que não houve uma mudança de comportamento. A gente precisa achar também em qual período que ocorreu essa mudança do comportamento, beleza? Então esse é o desafio desse vídeo aqui, tá bom?
Bom, vamos implementar então essa solução. Eu vou abrir aqui, já abri aqui o notebook no meu terminal. E aqui são o notebook que a gente usou no vídeo passado e que a gente vai continuar com ele aqui, tá? Então só relembrando bem rapidamente, no vídeo passado a gente criou 4 sessões aqui. A primeira sessão é a sessão do imports, então aqui eu importei todas as bibliotecas que nós vamos usar aqui para essa solução. Eu carreguei os dados aqui também, ó, que se chama List Order Dataset, que é a tabela de pedidos da OList. Eu criei uma seção aqui da descrição dos dados, só para a gente dar uma olhada rapidamente nos dados, tá? Então eu tenho as dimensões do dado aqui, eu tenho os tipos dos dados aqui também, e eu tenho os dados missing aqui, certo? Criamos uma seção 2, que é o Feature Engineering, para que nós pudéssemos criar aqui uma nova variável, que é a Order Purchase Year, Week. Então basicamente eu derivei a semana e a semana do ano do timestamp, tá? Criei uma terceira seção aqui, que é a seção da seleção dos dados. Então como a gente vai trabalhar só com ordens canceladas, eu preciso apenas das colunas Order ID e Order Purchase Year Week, então eu já selecionei elas aqui. A gente ficou com esse dado resultante aqui. E por fim, a última seção, que é a seção de preparação dos dados, eu contei quantos pedidos cancelados nós tivemos pela semana do ano. E aí, com esse resultado aqui, a gente conseguiu plotar esse gráfico aqui, que é o mesmo que você viu na apresentação, tá bom? E agora, então, a gente vai criar uma seção 5, onde nós vamos implementar a inferência bayesiana, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, Bayesian Inference, tá bom? E aí eu vou criar umas linhas aqui para ficar mais alto, para facilitar que você enxergue e que eu escreva aqui também, tá bom? Bom, então para implementar a inferência bayesiana a gente precisa de 3 coisas, certo? A gente precisa de um prior, nós precisamos de um posterior, nós precisamos de um likelihood, tá bom? Vamos começar aqui pelo posterior. Então lembra que o processo gerador desses dados aqui em cima, a gente assumiu que é uma Poisson de parâmetro lambda, beleza? Então eu vou criar ele aqui, ó, Poisson, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Então tem Poisson de parâmetro lambda 0,1, beleza? E aí a gente vai usar o pacote aqui, ó, do PyMC. Então eu vou importar aqui o PyMC3 SPM, tá? Esse PyMC3 aqui é um pacote do Python que já implementa a inferência bayesiana. Então a gente pode usar ele para criar as distribuições prior, posterior e likelihood, tá bom? Então eu vou importar a classe Poisson desse pacote PM. A gente precisa passar o nome, que vai ser o lambda 01. E eu vou passar aqui o valor de lambda 01, beleza? Eu vou guardar isso aqui em lambda 01, certo? E aí agora eu preciso fazer a mesma coisa aqui, criar uma outra distribuição de probabilidade também Poisson, que eu vou chamar de lambda, que tem parâmetro lambda 2, tá? Por que disso? Porque lembra que eu tenho dois processos gerativos e eu quero saber se os dois parâmetros eles se mantêm iguais ou diferentes ao longo daquele período, beleza? Esse é o objetivo, então por isso que tem dois Poissons aqui, certo? E aí eu preciso passar aqui, ó, o observed data. Acho que é observed só. E aí eu passo aqui o count data, que são os dados, tá? Deixa eu colocar aqui. Mesma coisa aqui, ó, observed igual a count data, certo? Então nossa posterior aqui está definida. Porém, eu preciso dar um jeito de unir esses dois lambdas, certo? Porque eu tenho dois processos gerativos, mas na verdade eles são o mesmo. O que muda é os dois parâmetros que eles têm. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um lambda único aqui, ó, que eu vou chamar de lambda underline. E aí eu vou jogar isso aqui fora, ó. E aí eu vou colocar esse cara aqui como sendo lambda. E aí eu vou colocar esse cara aqui como sendo lambda, tá vendo? Só que lambda é uma combinação de lambda 1 com lambda 2. Só que a gente não sabe ainda. Esse cara aqui eu vou chamar de OBS. Porque o Poisson ele vai me gerar os dados observados, tá bom? Então eu vou fazer essa pequena modificação aqui, tá? Então agora a gente precisa gerar o lambda underline, tá? Para gerar o lambda underline, eu vou precisar do lambda 01 e vou precisar também do lambda 02, certo? Agora desses dois lambdas aqui são a priori, então são o valor que eu acho que lambda pode assumir sem eu olhar para os dados ainda, tá? Então como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou definir lambda 01, tá?
e também vou definir lambda 02 aqui. Depois eu vou combinar eles aqui embaixo, só acertar o nome aqui, ó. Beleza? Como que lambdas vão se comportar quando eu tenho uma posterior de Poisson? Bom, como eu tenho os dados que eles são estritamente positivos, contáveis, e a gente viu pela linha de tendência que eles têm um certo crescimento, eu posso usar aqui uma priori exponencial, beleza? Faz sentido? Que tem um parâmetro alfa aqui, ó. Então, beleza, eu uso isso aqui como o meu lambda, como o meu prior, certo? Como o meu a priori dos meus lambdas. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar o mesmo parâmetro alfa, e aí a gente vai precisar definir alfa aqui em cima, beleza? Só preciso nomear aqui, ó, esse cara vai ser o lambda 01, e esse cara aqui embaixo vai ser o lambda 02. Então, vou colocar aqui, ó, lambda 02, beleza? Alfa eu vou definir assim, um bom chute para alfa geralmente é o inverso da média, tá, dos dados. Então, vou pegar aqui o count data, vou extrair a média, vou fazer 1 menos isso e vou passar isso aqui como parâmetro inicial dos alfas, tá bom? Agora, como que a gente vai combinar alfa aqui embaixo, ó? Vou fazer o seguinte, eu vou usar um método chamado math switch, assim, ó, que vai fazer o seguinte, eu vou pegar se tal for maior que edx, e aí é o seguinte, eu esqueci de falar sobre esse tal aqui, tá? A gente tem, na verdade, 3 priors, a gente tem o lambda 1, lambda 2, a gente tem o tal também, que é essa posição no tempo onde ocorre a mudança de comportamento. Então eu preciso estimar isso, né? Onde que está esse momento? Então eu vou definir uma prior para tal também. E como que é essa prior? Cara, eu não tenho informação, eu não tenho nem ideia de quando que isso vai acontecer. Então, se eu não tenho nenhuma ideia, eu vou colocar uma distribuição de probabilidade uniforme, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, uniform. A distribuição de probabilidade uniforme, ela tem 2 parâmetros, né? O lower e o upper. Então, a gente vai colocar o valor mínimo aqui, que é 0. E o valor upper aqui, eu vou colocar o valor total dos meus dados, que é o n-count data. Eu vou colocar menos 1, porque eu começo do 0, tá bom? Então, esse vai ser o meu tal. Esse uniforme aqui, na verdade, é um discrete uniform e vem também da biblioteca PM, tá? Então a gente tem aqui os nossos priors, prior de lambda 1, lambda 2 e o prior do tal, tá bom? E aí para combinar esse cara aqui, ó, combinar os dois lambdas, eu vou falar assim, ó, de 0 até tal vai ser lambda 1, depois de tal até o final vai ser lambda 2, beleza? Então eu vou combinar eles aqui, ó, e agora eu preciso definir o EDX, tá? O EDX vai ser o seguinte, eu vou criar um arrange aqui de n-count data. Basicamente, então, um vetor com o tamanho do meu n-count data, e aí, quando for menor do que o tal, vai ser lambda 1, quando for maior que tal, vai ser lambda 2, beleza? Bom, então a gente definiu o nosso posteriori aqui. Agora, por fim, falta o likelihood. Então, para a gente estimar a posteriori através do likelihood, eu vou utilizar aqui o método de sample, de amostragem. Eu vou tirar 10.000 amostras da posteriori, eu vou jogar as 5.000 primeiras fora, por causa da variabilidade no início, tá? E eu vou usar o método aqui chamado PM Metropolis, para poder fazer essa amostragem aqui, tá? E vou guardar esse cara dentro de trace. E aí, para rodar isso aqui, o pacote PyMC ele exige que a gente rode dentro de uma sessão. Para criar a sessão eu utilizo essa palavra reservada with, e aí eu vou usar aqui uma classe chamada model, vou nomear essa sessão aqui como model minúsculo, e vou colocar todo mundo aqui dentro, beleza? E eu vou pedir para ele rodar. E aí eu já escrevi errado o min aqui, ó. Exponencial também, é exponential. Eu não coloquei que os dois aqui vêm da classe PM, tá vendo? Faltou colocar o nome de tal aqui, ó. Então deixa eu colocar aqui. Bom, acho que é só isso. Beleza, então ele vai fazer a amostragem aqui, tanto de lambda 1, quanto de lambda 2, quanto de tal. E aí o que a gente tem que fazer agora é o seguinte, nós vamos plotar as duas posteriores e olhar. Se elas estiverem muito separadas, se elas forem claramente distintas, a gente vai falar que houve uma mudança de comportamento. Se elas forem iguais, a gente vai falar que não houve uma mudança de comportamento, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então enquanto ele faz a amostragem ali, a gente pode criar as posteriores aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o PLT Figure, eu vou deixar a imagem maior, tá? Vou colocar aqui um Fig Size
igual a 18 e 10, certo? Aí eu vou criar aqui um PLT também de subplot, vou colocar 311 porque eu vou colocar 3 plots aqui, tá? Esse primeiro vai ser um PLT hist, eu vou pegar o trace aqui que vai ser o lambda 01, o meu hist type vai ser igual a step village, certo? Eu vou colocar aqui uns bins de 30 para ficar mais detalhado, tá? Density igual a true, beleza? E aí vamos plotar esse cara aqui, ó. E eu só vou acertar aqui o PLT xlim para ficar melhor de enxergar. Vou colocar aqui, sei lá, 0 e 15 talvez, não sei. Vamos ver como é que fica isso aqui. 0 e 15. Ah lá. Então essa aqui é a nossa posteriori de lambda 1, que é o parâmetro inicial do nosso processo gerador dos dados. Se eu pegar o map aqui, o maximum posterior, que é só fazer aqui o trace lambda de 1, ó, trace lambda 01, pegar a média desse cara. A gente pode falar que lambda no primeiro momento até o tal ele era igual a 5. Então, lembrando que lambda é igual a média para a distribuição de probabilidade de Poisson, tá? Então a gente tem uma média de 5 cancelamentos até o período tal, beleza? Agora se eu plotar a posteriori de lambda 2 e o lambda for parecido com 5 ou muito próximo, não houve mudança de comportamento. Se for muito distinto, houve mudança de comportamento, beleza? Vamos lá, vamos plotar então a segunda posteriori e a gente já vai ter a resposta. Então eu vou plotar aqui, ó, 312, eu vou colocar aqui lambda 2 e eu vou deixar igual do mesmo jeito aqui, tá? Olha aí, olha só, cara, olha que legal. Deixa eu plotar aqui o trace de lambda 2 aqui. Olha só que legal. Na primeira parte, que é do dia 0 até tal, que é aquele momento que houve a mudança de comportamento, eu tinha uma média de cancelamentos de 5 pedidos, certo? Depois de tal para frente, essa média de cancelamentos aumentou para 8, quase 9 aqui. Então, claramente, as minhas duas posteriores são distintas. Então, eu posso dizer que sim, houve uma mudança de comportamento. Então, essa é a sua resposta, houve uma mudança de comportamento, tá? Agora, só o que falta a gente descobrir é quando isso aconteceu, quando que aconteceu a mudança de comportamento. Para isso, a gente precisa ver qual que é a posterior do tal, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Eu vou colocar aqui também, ó. E aí aqui vai ser 313. E aí aqui é o seguinte, eu vou pegar o tal aqui. Eu vou jogar fora esse hist step village aqui, ó. Número de bins, ele vai ser igual a n count inteira, beleza? Então vai ser um bin por valor. Eu vou deixar esse density aqui igual a true. E aí eu vou colocar um cara aqui, ó, que eu vou chamar de weights, tá? Esse weights vai ser igual a W. A gente precisa definir W aqui. Jogar esse xlim, vou comentar ele porque a gente vai ter que colocar, tá? Então ele vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, o trace tal, vou pegar o shape disso aqui. Então quantos valores no tempo eu tenho, tá? Vou multiplicar isso aqui por ones like e eu vou pegar aqui também o trace de tal, tá? Deixa eu pegar aqui o trace tal, beleza? E aí eu vou fazer 1 sobre isso aqui. Pronto, olha só. A gente tem aqui, ó, o plot da posteriori, tá vendo? Do tal. Então, deixa eu só arrumar aqui o xlim, ó. Eu vou colocar aqui, sei lá, 40 até n count data menos 20, por exemplo, tá? Só pra gente dar uma olhada melhor. Olha, o 20, eu vou colocar menos aqui, ó. Vou colocar menos 30 aqui pra ficar menor aqui, ó. Olha só que legal, ó. A gente tem mais de 80% de chance de que houve uma mudança no comportamento no dia 55, 56, 57, 58. E aí vamos olhar lá no gráfico, onde que está esse dia 58 aqui, ó. Se a gente subir aqui, ó, a gente está bem aqui, ó, 60, 59, 58. Então, daqui, esse dado desse período aqui, ó, a gente tem um comportamento e aqui a gente tem outro comportamento. Usando a estatística para confirmar isso, nesse período aqui a gente tinha um processo gerador com lambda igual a 5. Aqui esse mesmo processo gerativo de dados, ele mudou de 5 para 8 o valor do lambda. Então a gente tem sim
uma mudança de comportamento com quase 90% de chance de ter acontecido aqui no dia 58, tá? Olha só que poderosa a inferência bayesiana. A gente consegue falar que houve sim uma mudança de comportamento estatisticamente provada. E a gente também fala a probabilidade em qual dia ocorreu essa mudança de comportamento, tá? E aí você pode utilizar isso aqui para qualquer coisa, não só para cancelamento de pedidos, mas para qualquer métrica que você queira detectar uma mudança de comportamento, né? Muito legal, né? E aí, para fechar esse vídeo aqui, eu quero só fazer um plot com você, onde ele mostra realmente uma mudança de comportamento, tá? Então, olha só para a gente fechar aqui, eu vou colocar aqui um behavior plot. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor aqui chamado cancelled by day, beleza? Esse cara vai ser aqui um monte de zero. Eu vou colocar do tamanho que eu tenho os meus dados, certo? E eu vou pegar então esse cancelled by day, e em cada posição dele, que eu vou chamar day, que eu preciso definir ele aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o trace, vou pegar aqui o lambda 01, e aí na posição id e x, na verdade, que eu tenho que definir aqui em cima também, eu vou somar todos esses caras, tá? E eu vou somar esse resultado com o trace de lambda 2, que eu vou colocar aqui em ix também, e vou dar um sum aqui, beleza? Então, só que esse dx ele precisa ser o contrário. Então, se eu pegar o lambda 1, eu não posso pegar o lambda 2, tá? Então, eu coloco aquele tio ali, que é o tio de negação. E aí, eu vou dividir isso aqui pelo trace tal shape. Então, eu vou pegar toda a minha linha de tempo, tá bom? Vou dividir tudo para a gente ficar com um valor entre 0 e 1, tá bom? Beleza. Então, a gente precisa definir x e precisa definir day. Para definir day, ele vai ser um for, tá? Que eu vou fazer dentro de um range de 0 até n count data, certo? Então eu vou percorrer todas as posições do vetor. E x vai ser o seguinte, eu vou pegar day, na verdade ix vai ser assim. Para definir ix, eu vou fazer day menos trace de tal, beleza? E aí eu vou colocar esses dois caras aqui dentro do for, e aí a gente já vai ter agora os nossos dados para fazer os plots, beleza? Então eu vou fazer o plot aqui, ó, plt plot. O eixo x ele vai ser para mim aqui um range de n count data. E eu vou plotar aqui o cancelled by day. Eu vou colocar aqui um color igual a red, beleza? Red aqui, para ficar vermelho. Cancelled by day aqui, não é data. E aí só vou colocar um tamanho nisso aqui, tá? Então eu vou colocar figure, na verdade é plt figure. Vou colocar aqui um fig size igual a 1810. E aí esse cara... E aí beleza, vou colocar só esse tamanho aqui. Vamos ver se isso aqui deu certo, ó. Falta só arrumar aqui o eixo. PLT xlim. Vou colocar aqui de 0 até 30, porque é o número de bits que a gente colocou no count data, certo? Então, ó, peraí. 30 foi muito. Deixa eu colocar aqui, na verdade, ylim, tá vendo? Aí, beleza, ó. Agora o que a gente precisa fazer é plotar os nossos dados em cima aqui, tá? Então eu vou subir aqui, ó, vou pegar o mesmo código que a gente usou para plotar aqui. Vou selecionar esse cara, botão direito, vou copiar aqui. Aí eu vou descer até aqui no fim, ó. E aqui embaixo eu vou colar ele aqui, ó. E aí eu vou mandar rodar. Aí que legal, ó, olha só. A gente tem os nossos dados originais. E aí a gente tem uma linha vermelha mostrando exatamente aonde aconteceu essa mudança de comportamento. Então olha aqui, a gente tinha aqui um lambda igual a 5, que era uma média de pedidos cancelados igual a 5. Ele se manteve o mesmo parâmetro gerador até aqui. Aí aqui eu tive um shift para 9, né, 8 e pouquinho. E aí a partir desse momento eu tenho uma média de cancelamentos de 8. Então eu consigo ver exatamente o momento que ocorreu essa mudança de comportamento. Muito legal, né? Essa o poder da inferência bayesiana, beleza? Bom, então era isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo, tá? Se você gostou desses conteúdos, dá uma olhadinha lá no blog. Eu vou deixar os códigos desse vídeo aqui lá no blog, tá? Então entra lá no blog, vai ter um menu lá de Machine Learning, eu vou deixar os códigos lá. Também vou deixar o link na descrição para você já ir direto no post, tá? Me segue lá no Instagram, vou deixando bastante conteúdo lá sobre o que estudar, projetos, entrevistas, coisas mais
que você precisa se preparar para conseguir seu emprego ou fazer a transição. E se você tem um LinkedIn, conecta comigo lá, procura por Meigaron lá, tá? Pra gente fazer uma conexão no LinkedIn, eu deixo também bastante conteúdo no LinkedIn. E se você não tem o LinkedIn, cara, faz o LinkedIn, porque é lá que as pessoas vão te achar, tá bom? Bom, então muito obrigado pelo seu tempo e vejo você no próximo vídeo. Até lá!